A nossa viagem agora é direto para o Catar, direto com o Felipe Killing, cessando por aqui. E todo mundo ligado no Flamengo, mais um desafio agora contra o Pirâmides do Egito. Killing, tudo bem? Tá aproveitando a vida árabe, tá curtindo essa experiência? Já fala tudo por aqui. Tudo bom, Renata? Bom dia a você, Dracena, Ronaldo, Cicinho e a todos que nos acompanham. Tô curtindo, viu? Tô curtindo, de bacana, um clima maravilhoso, né? Agora tá caindo sol por aqui, então temperatura de 22, 23 graus. Estou em frente ao CT em que o Flamengo está se preparando no Intercontinental. A imprensa teve acesso aos primeiros 20 minutos e como a gente viu nas imagens aí, a novidade é o Pedro mais uma vez participando do trabalho ali com o grupo. Isso aconteceu ontem também. E na coletiva de imprensa que aconteceu mais cedo, o Felipe Luiz disse que espera uma evolução do Pedro e quem sabe ele possa ganhar alguns minutos diante do Pirâmides. Sobre o Pirâmides, o Felipe Luiz falou sobre o sistema defensivo, é uma equipe muito bem postada lá atrás, e ele também está precisando pegar informações sobre a equipe africana, porque quando acabou o jogo contra o Cruz Azul, ele reconheceu: eu não conheço muito sobre o Pirâmides, mas é um time que vem passando por um processo de vários investimentos, ganhou a Liga dos Campeões africana e chegou para jogar contra o Flamengo porque ganhou no final de setembro do Al Ahly, endinheirado clube saudita. E o ano do Flamengo tem repetido um roteiro, muita comemoração, mas também muita seriedade. Parece que cada taça que vem serve de combustível para o próximo compromisso. E aqui em Doha, no Catar, o Flamengo está em busca do 5º título do ano, o bimundial, precisa vencer o Pirâmides e aí faz a final contra o Paris Saint-Germain. E ontem o Luiz Henrique, o técnico do PSG, chegou a revelar que não queria enfrentar o Flamengo. Lembrou a campanha do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes e também a vitória contra o Chelsea. E o Felipe Luiz disse: olha, se o PSG não quer enfrentar o Flamengo também não queria enfrentar o PSG, mas esse é o caminho. Então vamos ver se o Felipe Luiz consegue liderar o Flamengo diante do Pirâmides. Teremos o jogo que todo torcedor flamenguista está esperando, a decisão diante do poderoso Paris Saint-Germain. A gente preparou uma matéria com mais informações sobre o Flamengo, sobre o Pirâmides e esse jogo que acontece amanhã aqui no Catar. Vamos assistir. A temporada do Flamengo tem sido assim: comemoração curta após uma vitória ou título, com seriedade e concentração que um jogo decisivo exige. Hoje é foco total no duelo contra o Pirâmides do Egito. A seu favor, o Flamengo conta com o ritmo da competição. Já são 6 dias de Catar treinando, jogando e respirando o torneio. Já o Pirâmides chegou aqui só na quarta-feira. O jogo de classificação para a semifinal aconteceu em setembro, na vitória por 3-1 diante do Al Ahly, endinheirado time saudita. Sobre o atacante, o Maele, foi o jogador determinante no jogo do Al Ahly, talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides, mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada. Num torneio de jogo único, a palavra favoritismo sempre soa como uma armadilha. Tem dias que a bola não entra, as coisas não funcionam, a frustração toma conta. Mas não dá para negar que o Flamengo é muito melhor. Não é apenas um time, mas um elenco. E assim como na partida contra o Cruz Azul, o Felipe Luiz pode encontrar no banco de reservas as soluções que precisa. Nós ainda temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos, com isso a recuperação depois de 3 dias ela não é completa. O técnico Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição. Se ele for repetir o time que venceu o Cruz Azul, o Flamengo deve ir a campo assim: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, assim,
ter minutos no jogo de amanhã. Além disso, o Fla conta com um craque que vive um 2025 decisivo. Quando o negócio aperta, ele está lá para resolver. Esse ano são 62 jogos, 18 assistências e 25 gols. 2 deles diante do Cruz Azul, que garantiram a classificação para a semifinal do Intercontinental. Vencer o Pirâmide significa vaga na decisão contra o poderoso Paris Saint-Germain e a possibilidade de conquistar não só o 5º título do ano, mas também o bimundial. Bom, já estamos vivendo as emoções de mais um duelo do Flamengo, que, claro, sonha em passar pelo Pirâmides e chegar à decisão com o PSG é o objetivo. Aliás, o Luiz Henrique respeitando o Flamengo, elogiando o time, não é? Todo mundo sabe que o potencial do Flamengo, ele é não apenas conhecido nacionalmente, mas internacionalmente. Ronaldão, é muito favoritismo. O Pirâmides é um time novo de empresários que apareceu no cenário africano agora. Será que o Flamengo vai enfrentar uma zebra? Acho que a expectativa maior não é nem pelo Pirâmides, é mais se vai entrar o Pedro, se ele vai colocar o Pedro, se não vai, se vai o Bruno Henrique, quem que vai no ataque, né? Porque eu acho que a preparação foi feita já pensando nessas duas fases da competição, que é você alinhar a equipe num outro local, né, de trabalho, praticamente. Eu acho que esse é o maior trabalho do Felipe Luiz, de você achar uma equipe para cada jogo. Agora, o adversário em si, acho que é só na final que ele vai se preocupar mesmo. X, que tá voltando. Você acha que ele poderia fazer uma pequena troca e o Danilo ser titular nesse jogo? Renata, era normal, né, o Léo Ortiz sentir um pouco o ritmo no jogo, porque ele ficou um bom tempo parado, ainda mais um zagueiro precisa realmente de ritmo, né, e isso refletiu dentro do campo. E a prova disso que é bom que ele tem o Danilo para, de repente, suprir essa ausência. De repente, ele pensar no Danilo, deu a oportunidade para o Léo Ortiz agora, beleza. Agora dá pro Danilo. Aí depois, na final, ele pode pensar, de repente, em qual ele escolher. Então, pelo que o Danilo fez na final de Libertadores, de repente, um prêmio para que ele possa jogar essa semifinal aí de torneio. Poderia ser uma opção. Sim. Não duvido nada. Agora, Cicinho, no segundo tempo, o Plata e também o Everton Cebolinha entraram muito bem na partida, deram uma movimentada, inclusive ajudaram ali a sacramentar o placar para o Flamengo. Será que algum desses dois pode aparecer como titular? Renato, eu acredito que o Cebolinha, pelos méritos, a maneira na qual está entrando, o Cebolinha voltando aí no seu melhor momento, então tem se tornado um jogador muito importante, principalmente nesses momentos que o Flamengo pega adversários e encontra dificuldades. Então o Cebolinha tem sido essa válvula de escape. E a respeito do Pedro, enfim, essa questão, eu sou mais a favor do cara que está voltando de lesão assim, já entrar do início da partida, porque você entrar ao decorrer do jogo, segundo tempo, os jogadores, queira ou não, mesmo que esteja voltando, já estão com um ritmo a mais, então você começar o jogo no ritmo dos jogadores é a melhor coisa. Então, se tem um que pode derrubar a pirâmide do Egito, né? Esse é o Flamengo. Que é isso, meu? Hoje a pirâmide do Egito O cai. exército de Felipe Amanhã, Luiz? Boa, Demais, Cicinho. Daqui a pouquinho tem palpites, tem mais considerações sobre essa partida. Vamos para as informações. Galera, atenção, tá? Mudança importante na Copa do Brasil 2026. A partir do ano que vem, 2026, Copa do Brasil passará a dar 2 vagas para a Libertadores, o campeão e o vice. Ainda será definido se o vice terá vaga direta na fase de grupos ou na pré-Libertadores. Essa segunda vaga, via Copa do Brasil, será retirada de uma das vagas via Brasileirão. A CBF vai anunciar a qualquer momento, tá? Tô gravando esse vídeo e aí depois vocês podem ver que a CBF pode ter anunciado. Então, a qualquer momento será anunciado essa mudança aí da CBF. E aí, vocês gostaram? O que vocês acham dessa mudança? Quero a opinião de vocês. Ó, pessoal, sabe aquele prêmio famoso de Rei da América 2025 do veículo É o País? Alguns dos indicados a esse tradicional prêmio: Rossi do Flamengo, Danilo do Flamengo, Arrascaeta do Flamengo, Bruno Henrique do Flamengo, Pedro Flamengo, Messi Inter Miami, Gustavo Gomes Palmeiras, Vitor Roque Palmeiras, Flaco Lopes Palmeiras, Paredes Boca Juniors e Di Maria do Rosário Central. 250 jornalistas vão votar e o vencedor será anunciado no dia 31 de dezembro. E esse prêmio é importante sim, tá? Eu votaria no Arrascaeta. Se eu pudesse dar meu voto, seria no Arrascaeta. E o voto de vocês? Seria em qual jogador? Ó, mudando de assunto, o Flamengo enviará medalhas de campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro para Gerson, Wesley e Matheus Gonçalves.
O clube reconhece a contribuição dos jogadores nos títulos de 2025, apesar de terem saído ao longo do ano. Gerson e Wesley, até que atuaram bastante, inclusive foram titulares até a saída deles. Matheus Gonçalves não atuou tanto assim. Felipe Luiz não dava muitas oportunidades, mas ele esteve em campo em algumas partidas. E aí eu acho justo, se Gerson e Wesley vão ganhar, Matheus Gonçalves também. Quero a opinião de vocês. Esses três merecem? Ah, o Gerson foi traíra. Não merece. Ah, o Wesley saiu. Não merece. Matheus Gonçalves pouco jogou. Não merece. Quero a opinião de vocês. A minha opinião, os três merecem, tá? Se o Andrés Pereira ganhou naquela ocasião, lá na temporada dele, da Libertadores, se não me engano, ou de algum outro título, da Copa do Brasil, enfim, ele ganhou, acho que qualquer jogador, inclusive o Abel Braga ganhou em 2019. Vocês sabem, né? Porque o Abel Braga fez parte da campanha da Libertadores de 2019 na fase de grupos. Ele comandou o Flamengo. Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Flamengo de olho em Vitão, zagueiro do Internacional. Palmeiras e Cruzeiro também. Hoje, o clube brasileiro mais próximo de um acerto para ter o jogador é o Cruzeiro, não é o Palmeiras e nem o Flamengo. Embora os representantes do jogador façam aquela forcinha para ele ir para o Flamengo, porque entendem que para o projeto de carreira seria melhor ir para o Flamengo. Mas tem um outro clube que está de olho, não é do Brasil, é português. Esse clube é o Benfica. Lembrando que o Vitão ele tem contrato com o Internacional até o fim de 2026, ou seja, curto, e ele não quer renovar. O Internacional praticamente vai ser obrigado a vendê-lo agora, porque senão vai ficar inviável a venda deles depois. E o Inter é dono de 80% dos direitos econômicos do atleta e quer 10 milhões de euros, que na cotação de hoje dá um pouco mais de 60 milhões de reais para vender esses 80% do jogador. O Flamengo não vai pagar esse valor, já avisou, nós não vamos pagar. O máximo que a gente pode fazer é 9 milhões de euros, mas envolvendo a dívida aí do Thiago Maia. O Inter quer? Beleza, isso a gente paga. Agora, 10 milhões de euros o Flamengo não vai pagar. E aí, a ver quem vai pagar. Eu acho que o Cruzeiro pagaria, porque o Cruzeiro precisa de zagueiro, eles estão vendendo o zagueiro, e o setor defensivo deles não pode continuar do jeito que está, com poucas peças. Inclusive, Fabrício Bruno foi muito mal ontem no jogo contra o Corinthians. Eu acho que o Cruzeiro vai acabar pagando. Resta saber se o jogador vai topar o projeto do Cruzeiro, enfim, como é que vai ser essa negociação. Mas o Flamengo não vai pagar 10 milhões de euros, isso já foi dito aos empresários do atleta. Outra informação que surgiu agora na imprensa internacional. Flamengo de olho em Santiago Sosa. Abriu negociação para ter o volante do Racing, volante de 26 anos. Foi destaque do Racing na Libertadores, inclusive entrou na seleção da Libertadores da América, divulgada pela Conmebol. Um jogador que no primeiro duelo com o Flamengo, ele teve um problema na cabeça, ele não pôde jogar o segundo jogo por conta desse corte, enfim, desse problema que ele teve, mas ele jogou muita bola nesse primeiro duelo. Arrisco a dizer que ele foi o melhor em campo, porque o Carrascal acabou fazendo o gol da vitória, mas ele jogou muita bola, o Sousa. É muito bom jogador, tá? Eu gosto dele, não vou negar para vocês não, gosto desse argentino, 26 anos, tá no Racing desde 2024, é um jogador que sabe jogar de zagueiro também, extremamente versátil, gosto bastante dele, para mim seria uma contratação interessante. Ele esteve também no Sul-Americano Sub-20 com a sua seleção argentina em 2019, no Mundial Sub-20 também em 2019, é um jogador extremamente interessante, porém, não seria fácil tirá-lo do Racing. Se de fato o Flamengo tentar a contratação desse jogador, eu falo tentar porque assim, nem sempre quando você tenta você consegue. Mas a partir do momento que você tenta uma contratação como essa, é sinal que você está mirando alto o mercado. Você não só se reforça, mas também você faz um adversário seu no cenário sul-americano perder um grande jogador, perder um titular. Então eu acho que seria uma boa contratação. E vocês? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Falando de campo e bola, a boa notícia hoje no treino de quinta-feira do Flamengo foi o Pedro treinando pela primeira vez com o grupo depois da sua lesão muscular. Ele não entra em campo desde o dia 22, né, de outubro, ou seja, está há muito tempo sem entrar em campo. Fica a expectativa aí para ver se ele vai ter condições de jogar esse Mundial, se o Flamengo for para a final. Acho pouco provável que ele jogue nesse sábado. Falo isso pouco provável porque o Pedro já mostrou, cara, que a recuperação dele é sempre assim, impressionante de uma maneira positiva, né? E, enfim, vamos ver, tem um treino dessa sexta-feira, a gente vai acompanhando e vai trazendo todas as informações para vocês. Para finalizar, galera, o técnico do PSG, Luiz Henrique, deu uma entrevista à TNT Sport e foi sincero. Ele falou que quer pegar o Pirâmides na final, que não quer pegar o Flamengo não. Obviamente, está escolhendo um adversário mais fraco. Mas o Luiz Henrique, eu acho que você vai enfrentar o Flamengo na próxima quarta, porque eu acredito no Flamengo passando pelo Pirâmides nesse sábado. E vocês, acreditam? Eu acredito. Então vem comigo. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilha, tamo junto e fui!